Meu nome é Andréa Higino, eu sou artista visual, professora e arte educadora. A minha pesquisa é sobre sala de aula, sobre o universo da escola, sobre processos de educação. E um dos objetos que eu persigo na minha pesquisa é a cadeira de escola, assim, esse objeto que nos acomoda durante muitos anos e que, para mim, tem muitos significados, assim. Eu acho que tem uma questão da cadeira que hoje, para mim, é muito simbólica, que é pensar que a escola é feita para corpos sentados, domesticados, parados. E que tipo de educação, que tipo de aprendizado esse tipo de escola abarca e quais outros saberes essa escola não abarca? O saber do nosso corpo todo em movimento, assim. A minha pesquisa com objetos da escola e educação, ela surgiu de, acho que duas coisas principais, assim. O fato de eu ter crescido numa casa que era uma escola. Minha mãe é professora, eu e minhas irmãs ainda pequenas, minha mãe teve uma escola em casa. Então o segundo andar da casa dela é uma sala de aula, tem mobília, inclusive essa é uma das cadeiras que estava lá. E o fato também de ter sido uma artista formada dentro da universidade, assim. Então quando foi o momento de eu meio que decidir qual seria a minha pesquisa e começar a investigar coisas, saber o que eu tinha interesse, eu intuitivamente fui para a cadeira de escola. Essa é uma dos meus trabalhos, que chama Ambidestra, cadeira com 2 braços. Eu trouxe 3 cadeiras, que é a Ambidestra, Descansologia, cadeira para Michele, e a saída de emergência, que são parte dessa pesquisa de ir nos depósitos das universidades e pegar essas cadeiras que são descarte e transformá-las em um trabalho de arte. Trouxe um trabalho que é inédito, que são os cadeiraços. Tem a série, o tríptico Tipos de Comer, que foi uma pesquisa que eu comecei sobre merenda e sobre o que significava merenda dentro do sistema público de ensino no Brasil, que é um país que sofre vulnerabilidade alimentar. E tem uma série que é recentíssima também, que é a série Linhas Retas, Contos Espirais. Eu comecei a pronunciar mais no meu trabalho a presença dos corpos pretos dentro da sala de aula, a pesquisar e me interessar qual é a experiência dos corpos pretos dentro de um sistema branco de ensino. Saber que eu era uma das vencedoras do prêmio esse ano foi emocionante. É uma possibilidade que a gente não enxerga, assim, não ambiciona de alguma maneira. Eu queria muitas coisas legais, mas eu não ia ambicionar isso. Que bom que venham muitas outras pessoas, assim, de uma trajetória parecida com a minha, assim, e só alegria, só felicidade. Eu sou Dartes Miranda, sou artista, nascida em Fortaleza, Ceará, moro no Rio de Janeiro já há algum tempo. Comecei a fazer arte trabalhando principalmente com audiovisual e aos poucos fui me interessando pela escultura, fui fazendo escultura com misturas de materiais diferentes, fazendo uma espécie de montagem entre cerâmica e pedras que eu encontro, mas ainda tentando articular as mídias, as diferentes mídias. Para mim é interessante quando eu posso expor trabalhos de vídeo e trabalhos escultóricos juntos, porque para mim eles fazem um pouco parte do mesmo universo, assim. Então é um pouco como se esses objetos 3D eles tivessem saído dos filmes, saído das telas e criado vida própria, assim. Então para mim tem um pouco esse jogo também.
Para mim, a montagem é uma grande paixão. Então, os meus filmes, eles sempre foram filmes que se apoiam muito na montagem. Então, eu trabalho muito com material de arquivo. Assim como eu encontro essas pedras na rua e vou montando elas com outras peças, com as cerâmicas, eu também vou encontrando arquivos. E aí, esses materiais audiovisuais que eu vou catando, assim, vão me ajudando a tecer, assim, a montar esses filmes. E aí eu vou encaixando as coisas, né, montando as coisas e criando esses híbridos, assim, né. Então é uma espécie de montagem monstruosa, né. Para mim é importante, assim, que você veja que são partes diferentes que fazem, que constroem um único ser, né. Eu decidi trazer para essa exposição do Pipa alguns trabalhos mais antigos e trabalhos inéditos também, né? Porque eu acho que é uma super oportunidade de contar um pouco da trajetória, né? Então, assim, vai ter um vídeo de 2016 que se chama Maldição Tropical, que deu uma certa virada para mim, assim, no tipo de trabalho que eu fazia, e é um pouco como surge, assim, esse nome, né, que eu uso, que é da Artes Miranda, e surge a partir desse filme que eu fiz sobre o Museu da Carmen Miranda. Então, assim, eu achei interessante trazer essa pluralidade de linguagens também, né? Para quem não conhece o trabalho, principalmente, poder olhar, assim, essa trajetória e criar um sentido próprio, né? Eu fiquei muito surpresa com a notícia da premiação, né? Mas fiquei muito feliz também de ter sido premiada junto com esses artistas que estão aqui, né? Para mim é uma grande honra e eu acho que o meu trabalho faz ainda mais sentido com esse eco do trabalho deles aqui. E eu acho que é um dos incentivos mais importantes, assim, da arte brasileira contemporânea, né? Eu sou Gabriel Haddad, sou carnavalesco, a gente também trabalha com cenografia, figurino, para shows, espetáculos, mas o nosso foco, a nossa carreira, a nossa dedicação, o nosso amor é voltado ao carnaval, para as artes carnavalescas. Bom, eu sou Leonardo Bora, professor, artista visual, carnavalesco, trabalho em parceria com o Gabriel desde 2015, em dupla, desenvolvendo narrativas visuais, narrativas escritas, projetos para escolas de samba, agremiações sambistas do Rio de Janeiro. Tivemos a grande felicidade de sermos campeões na Acadêmicos do Grande Rio em 2022, com o enredo Fala Majeté, Sete Chaves de Exu, que gerou um desfile muito forte, muito potente, que de alguma forma sintetiza o nosso imaginário artístico. Quando a gente recebeu a notícia da indicação ao Prêmio Pipa, a gente já ficou muito feliz, né? Porque somos vamos contar em dupla, o segundo artista a ser indicado, né? Primeiro tinha sido o Leandro Vieira, carnavalesco também, depois eu e Léo. Então é muito interessante a gente pensar a confecção de uma escola de samba, fazer carnaval, fazer escola de samba enquanto arte contemporânea. Isso eu acho que é importantíssimo a gente ter isso em mente. As artes carnavalescas são arte contemporânea, sempre foram, e para nós isso nunca foi uma questão. Talvez para um determinado público era uma questão, então também a formalização disso na forma de uma premiação que reconhece, que agora está dizendo oficialmente isso, não é uma chancela para referendar a importância das artes do carnaval, mas enquanto ato político é muito importante. Então a gente ficou realmente muito feliz e com a premiação a gente falou, meu Deus, vamos ter que fazer algo muito legal para essa exposição, que pense, que converse justamente com esses momentos que a gente foi vivendo na nossa trajetória carnavalesca. E quando pensamos uma instalação, a confecção de uma obra para a exposição coletiva dos vencedores do Pipa, a gente procurou
pensar um trabalho que conectasse dois momentos importantes da nossa trajetória carnavalesca. Então essa obra chamada Rebordar, ela propõe uma revisitação ao Carnaval de 2018 da Acadêmicos do Cubango, que foi a nossa estreia na Marquês de Sapucaí, e em 2022, na Escola de Caxias, desenvolvemos Fala Majeté, Sete Chaves de Exu. Então a gente procura fundir referências a esses dois carnavais, nesse rebordar, que é essa navegação sem um porto de chegada definido, que é esse olhar para o avesso da costura. De alguma forma a gente tentou conectar, fazer uma conexão entre o globo de Exu e o grande manto que a gente montou em homenagem a Arthur Bispo do Rosário, e que eles se conectam através desses fios elétricos e eles se alimentam, como se os nossos carnavais eles tivessem essa retroalimentação eterna. E é o manto original, é o manto que desfilou em 2018, claro que reatualizado. Ele foi ganhando outros nomes, novas pessoas. Se conectando com o globo, que é uma releitura. É o final de 2018 com o início de 22 apontando para outros caminhos. Então tudo é uma coisa só. Meu nome é Flávia Ventura, eu sou mineira, nascida em Belo Horizonte e moro em São Paulo há 3 anos e meio, mais ou menos, e tenho trabalhado com pintura desde então. O meu trabalho tem um interesse no corpo, principalmente, pensar nesse corpo pelo ponto de vista do gênero e da violência de gênero, né, considerando a minha própria vivência nesse meu corpo, das coisas que eu já vivi, de como que eu lido com o meu corpo no mundo. E a partir da minha própria experiência, eu comecei a ter interesse em pensar nesse corpo num sentido mais coletivo, mais político, numa coisa que estivesse para além da minha própria experiência individual. E foi onde a minha pesquisa foi ganhando cada vez mais corpo, um lugar de encontrar muita leitura, muito debate, muito diálogo com muitas coisas que podiam dialogar com esse trabalho e engrandecer ele, no sentido de ter mais profundidade mesmo, não só no lugar da pintura, da questão matérica do trabalho, mas também numa questão de pensamento do trabalho. Quando a gente recebeu, nós, os artistas premiados, recebemos o primeiro e-mail do Pipa explicando sobre como seria a exposição, eles falaram para a gente pensar no que seria interessante em termos de falar sobre a nossa trajetória, assim, trabalhos-chave sobre a nossa trajetória. E, então, com isso, eu achei que seria interessante levar trabalhos que são mais do início da minha pesquisa, de uma fase mais inicial da minha pesquisa, que eu considero que é um pouco mais figurativo também do que estou fazendo agora, e que eu acho que foram grandes portais assim, para me fazer estar produzindo o que eu estou produzindo hoje. Então, acho que são trabalhos-chave muito importantes da minha trajetória, em um lugar de estar pensando o corpo em movimento, e que está flertando com uma abstração, e que está pensando nessa inversão de gênero, né, que é quando eu começo a pensar sobre essa coisa de mulheres penetrando homens e começo a pensar sobre o olhar, sobre um corpo masculino na pintura também, essas inversões de lógicas de gênero na construção da imagem e na experiência da sexualidade, na experiência do corpo. Então, acho que são trabalhos bem importantes dentro da minha trajetória e foi o que eu decidi levar para a exposição. Para mim, a indicação por si só já foi uma alegria imensa. Eu acho que o prêmio ele tem uma relevância nesse lugar de a gente já comemorar muito a indicação, porque realmente é uma coisa que traz uma visibilidade para o trabalho. Mas quando veio a notícia da premiação, foi outro nível de comemoração e alegria. Assim, foi uma loucura aqui nesse ateliê. Eu sinto que realmente mudou muito já a minha realidade. Assim, a realidade mudou muito vinho depois da indicação. É uma coisa que ainda estou aprendendo a lidar, assim, porque está sendo muita coisa, mas é isso.